Gente, oh, meu Deus, cara, tá perdendo a cabeça. Uhul! Ê! Esse cara perdeu a cabeça aí, ó. O que está acontecendo? Que aula é essa? É um filme de terror? Gente, sejam muito bem-vindos. O canal H+ está de volta, né? Dessa vez para falarmos da Revolução Francesa. Num primeiro período, a gente vai ter mais aulas de Revolução Francesa. Não dá para falar numa aula só sobre este grande evento de luta social aí, né? Que nós temos na humanidade. Primeira aula, deixa eu sair da frente, será entre os anos 1789 e 1791. É o período da Revolução Francesa em que o rei ainda está vivo. Tá? Não quero dar spoiler depois. Então vamos começar. Gente, Revolução Francesa é um amplo processo de luta, tá? De luta social, que vai inspirar outros movimentos pelo mundo. É por isso que vários países tem bandeiras tricolores. Lembrando que essa bandeira tricolor aqui da França, né, é inspirada pela cor vermelha de Paris, azul e branco, que eram as cores, né, da França na época, né, do seu absolutismo. Então, a gente tem que pensar que a Revolução Francesa é um amplo processo de luta, de conflito social, agravado, é claro, né, pelas questões econômicas no campo do dinheiro, da grana. A gente tem uma crise econômica. No campo da sociedade, a gente tem uma fome gigantesca. No campo das ideias, as ideias iluministas estavam chegando com força e inspirando, né, essa mudança aí. Então vamos aprofundar um pouquinho mais, né, o porquê a gente vai ter, o que levou a acontecer essa revolução aí, né? Primeiro, a França está quebrada, ela vem com uma crise econômica muito grande, ou seja, os gastos da monarquia cada vez mais altos, porque a França tentava impor a sua política de domínio do mercado, mas tinha um concorrente muito poderoso, que era o Reino Unido, a Revolução Industrial, tudo mais. A gente já teve essa aula, vai estar aqui, né? Nós tivemos a Guerra dos 7 Anos, em que a França vai perder muitos territórios coloniais na América e vai gastar muito com este conflito. Vai ser um outro elemento que vai agravar, né, a crise econômica da França. Nós teremos outras questões também que vão agravar essa crise econômica. O próprio auxílio, né, da monarquia francesa à independência dos Estados Unidos como uma espécie de revanche, né, a Inglaterra vai aumentar ainda mais os gastos, né, do governo, e isso não vai ser controlado sem a necessidade de aumentar os impostos. Então, o aumento dos impostos vai pressionar, né, as camadas populares ali da França. Mas que camadas? Como é que era essa questão social? Diferente da realidade que nós temos hoje. Naquela época, a gente tinha na França uma sociedade estamental, ou seja, a tua posição social definia, né, a tua classe na vida. Mas como era? A sociedade era dividida em estados. Então vamos lá. Primeiro estado, que tinha 100 mil pessoas, era o alto clero. Cardeais, bispos, eles tinham grandes propriedades, eles tinham uma grande participação política, né? E o controle, é claro, da religião, recebiam dízimos, né, da riqueza. Não pagavam impostos e tinham uma alta influência política, é óbvio. Por isso que é o primeiro estado. É nobre, é composto por uma nobreza organizada, né, na religião. O segundo estado tinha por volta de 400 mil membros. Era nobreza. Havia diferenciação entre a nobreza. Tinha uma nobreza mais ao interior, no interior da França, e tinha uma nobreza mais próxima, né, do próprio rei, que ficava cortejando, né, a monarquia no Palácio de Versalhes, por exemplo. Essa nobreza, é claro, ela era mais poderosa. Mas os 400 mil membros da nobreza tinham privilégios, como não pagar impostos, participar da política e conseguir cargos. Quando as crises econômicas, né, que estavam acontecendo na França, elas se acentuavam, muitos nobres não conseguiam, perdiam safras, né, não conseguiam pagar as suas dívidas,
eles usavam esse atributo da nobreza para buscar cargos no governo. E aí a gente tinha uma perda da qualificação dos funcionários, das altas patentes, né, dos funcionários públicos na monarquia francesa. Isso ainda agravava ainda mais a condição da França de se recolocar, né, economicamente numa situação saudável. Por quê? Porque os nobres acabavam pegando cargos importantes e eles não tinham qualificação para isso. E os outros 23 a 25 milhões de pessoas na França pertenciam ao terceiro estado. O que é o terceiro estado? O resto. Mas esse terceiro estado tinha composições diferentes, é óbvio. O camponês e a mulher estão fora, estão excluídos, né? A gente tem a pequena burguesia, que está mais próxima de Paris. Esta é um pouquinho mais revoltada e tem acesso às ideias iluministas que estão chegando. Mas, politicamente, quem era mais ativo era a alta burguesia, né? A classe dos comerciantes, principalmente, e dos intelectuais, que ativamente a gente sabe que na França a gente tem um grande coração iluminista lá, né? O movimento iluminista é muito forte na França. Os principais pensadores são franceses, né? Então muitos intelectuais estão ali na França e eles participam da política também, tá? Mas compõem o terceiro estado. Então nós temos esta grande diferença. O que vai acontecer é que em 1788 a gente tem uma safra ruim. Alguns dizem que um fenômeno de atividade vulcânica na Islândia estava diminuindo a questão das chuvas, né, na Europa e prejudicando as safras continuamente. Mas em 1788 e 1789 foi horrível. A colheita, as pessoas morriam de fome. O alimento do francês básico era o pão ia lá nas alturas, o mais pobre não tinha condições de comprar, né? O pão acabava morrendo. Então a gente tem uma crise de fome, uma crise social gravíssima e uma crise econômica, né, da própria monarquia. A atitude do rei, que era o Luís XVI, que era considerado pelo povo da época um rei um pouco vacilante, ele vai tomar uma ação, ele precisa aumentar os impostos. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai convocar os estados gerais, ou seja, membros dos 3 estados para votar o aumento de impostos. Claro que é uma jogada, o primeiro e o segundo estado não pagam impostos, quando eles vão se reunir junto aos membros do terceiro estado, eles vão votar para que os impostos aumentem para o terceiro estado, enquanto o terceiro estado, os membros do terceiro estado, gostariam que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos também, para sanar esta questão econômica. Aí começa um conflito. 2-1, né? Primeiro e segundo estado se juntam. Os membros do terceiro estado ficam revoltados porque eles representam 25 milhões de pessoas. Eles não podem ter apenas um voto nos estados gerais, né? Nesta assembleia que é formada pelo rei. Eles acabam protestando e na manhã seguinte as portas estão fechadas para eles não entram, né? O rei mandou, deixa o terceiro estado, eles não têm essa condição aí, né? Essa condição de definir as políticas. Se sentindo excluídos, os membros, estes deputados do terceiro estado, por volta de 500, eles vão para uma quadra de pela, que era um esporte da época, tipo um tênis, né? E lá eles vão fazer uma Assembleia Geral e a partir dessa Assembleia eles vão dar a partida na Revolução. Eles vão criar a Assembleia Nacional, eles vão... Aí, onde é que está? Eles vão criar a Assembleia Nacional, uma Guarda Nacional e vão tentar retirar o poder real, né, transformando a monarquia numa monarquia parlamentar. Ou seja, agora quem comandaria a França eram os membros do terceiro estado. Eram aqueles representantes que foram excluídos. A partir dessa reunião na quadra de pela, a gente começa da partida da Revolução. Claro que haverá uma reação forte do rei, porque ele controla o Estado francês, né? Então o rei vai reagir, a monarquia francesa vai acabar reagindo a este movimento do terceiro estado. O terceiro estado vai usar os populares armando eles, né? E na busca de pólvora para estas armas, os populares vão invadir a Bastilha. Que desenho bonito, né? Eu vou botar a Bastilha de verdade como é que é.
No dia 14 de julho de 1789, que é o grande marco da Revolução Francesa, os populares vão invadir a Bastilha. É aquela cabeça que está rolando lá no início, é uma representação, né, daquela invasão à Bastilha. Eles vão acabar pegando a pólvora, soltando os prisioneiros de lá, eram poucos, matando os guardas, arrancando suas cabeças, né, e empalando essas cabeças ali, né, e saindo com as cabeças pelas ruas. A queda da Bastilha, ela é significativa porque ela mostra a entrada dos franceses, do povo francês, né, neste conflito aí. E assim a Revolução ganha corpo. Não é mais só a classe burguesa do Terceiro Estado. O povo está junto, o povo parisiense está junto ali na Revolução. Se a queda da Bastilha acontece em julho, em agosto, esta Assembleia Nacional Francesa ela vai tomar outra ação. Ou seja, eles vão criar a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento com muitas ideias iluministas dentro delas, entre as quais direito à liberdade de expressão, à propriedade privada, instauração de um dos três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, essas ideias iluministas estão dentro da carta. São propostas, né, da Assembleia Nacional para este novo momento aí da França. Dentro desta carta, a gente tem a Olympe de Gouges. Ó, que francês bonito. Ela vai expressar o seguinte, tá, direito, de igualdade de direitos e tudo mais, mas, literalmente, direitos do homem. A mulher não está inserida nesse processo de mudança. Onde está a mulher? A mulher participa dos movimentos sociais. Sim, ela estava arrancando cabeças junto, quebrando tudo. Ela está no processo da revolução. Mas no processo político ela está excluída. E aí a gente tem, né, um início da luta feminina por direitos políticos aqui, por direitos de participação. Eu não sei o que acontece com ela, se ela acaba sendo morta ou simplesmente foi esquecida, né, historicamente. Então, o que eu sei é que as ideias dela são basicamente ignoradas, né, pela Assembleia Nacional. Mas a gente tem, sim, o início de uma ação feminina. Assim, olha, sim, temos que mudar esta condição, temos que inserir a mulher no mundo político. Então, ela é importante porque ela dá partida a essa busca aí, né, da participação da mulher na política. Bom, então há uma Assembleia Nacional, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão é feita. Então, a partir daí, a gente vai ter a necessidade de se criar uma nova Constituição para essa nova realidade de governo na França. Então vai se formar uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, né, no ano de 1789, e a partir desta Assembleia a gente vai ter a construção de uma nova forma de governo, de uma nova Constituição, e grupos políticos vão se formar para fazer esta Constituição. Eles vão importar alguns termos, como o termo clubs, do inglês, né? Daí vem o clube. Clubes de debates políticos vão se formar. Entre esses clubes, nós vamos ter o Clube Jacobino. Claro que há também grupos de monarquistas que querem reafirmar a monarquia e devolver, né, o poder absoluto ao rei, ou pelo menos manter, né, os privilégios do primeiro e do segundo estado. Então nós temos membros famosos desta ala monarquista, né, como Talleyrand, Mirabeau, o Marquês de Lafayette, que lutou lá, né, na independência dos Estados Unidos, o Antônio de Barnave. Então estes membros monarquistas, eles vão participar ativamente desta Assembleia, dessa construção, né, de Constituição, muito com a devida necessidade de manter, né, os seus privilégios ali. Tem outros grupos políticos que estão se formando, como eu já falei, o Clube Jacobino se forma aí, porque são... o Clube Jacobino, no seu início, tem monarquista, tem republicano radical, tem republicanos moderados, como Brissot, e os russonianos, como, por exemplo, os irmãos Robespierre, na ala mais radical. O Clube Jacobino, ele é diversificado e o nome vem porque eles se reuniam na igreja, né, de Saint-Jacques, daí que vem o termo jacobinos. Houve também a formação de camadas de grupos mais populares, né, grupos políticos mais populares, como os Cordeliers, que eram liderados por Danton,
Havia até a participação informal das mulheres ali. Os Cordeliers eram um grupo político que pregava basicamente a vigilância daqueles deputados eleitos ali da Assembleia Constituinte para ver se eles estavam, né, ou não defendendo os interesses, né, do povo francês, das camadas mais populares ali. A Assembleia Constituinte é feita, é formada, e aí a gente tem o início de uma monarquia constitucional. Eles vão retirar privilégios. O primeiro e segundo estado vão perder, né, os privilégios que eles tinham, como os impostos feudais que ainda existiam e a não necessidade, né, de pagar impostos, por exemplo. Esses privilégios de classe estamental desaparecem. A igreja não precisa mais receber o dízimo, tu não é mais obrigado a pagar o dízimo para a igreja, por exemplo. Então, este é o primeiro ponto. O rei, né, o Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta, eles ficavam no Palácio de Versalhes, eles serão transferidos para o Palácio das Tulherias em Paris, na capital, porque o Palácio de Versalhes ficava afastado, né, de Paris naquela época. Esse é um segundo ponto. É claro que há algumas questões que não privilegiam, né, o povo em geral, porque esta Assembleia Nacional ela tem uma alta participação burguesa. Então o voto ele passa a ser censitário, apenas homens com poder de renda, né, poderiam votar, participar da política. Outro elemento é que os sindicatos são proibidos, então aquela ação dos trabalhadores ali, né, aqueles movimentos dos trabalhadores que estavam nascendo na França, eles já têm o seu cordão umbilical cortado, não há. Então essas são algumas características, né, dessa monarquia constitucional aí que começa a existir na França por causa, né, da Revolução. O rei vai aceitar isto? O rei era passivo, blá blá blá, viviam falando dele. Claro que o rei não aceita. O rei ele tem apoio externo. As outras monarquias ao redor da França, como a Prússia, o Reino Unido, a Espanha, a Áustria, elas vão perceber o perigo da Revolução. A Revolução poderia se espalhar para as suas monarquias absolutistas. Então elas vão dar apoio ao rei, né? Apoio armado. Muitos nobres franceses fogem para o exterior e começam a conspirar contra a França, né? Armar uma contra-revolução. O rei decide, em 1791, fugir da França para liderar essa contra-revolução armada. Só que em Varennes ele é pego e é mandado de volta para Paris. Como um rei fujão e traidor da pátria, ele perde o pouco prestígio que ele tinha pelo povo. Muitos ainda vão tentar defendê-lo, né? Os grupos políticos dos monarquistas moderados, eles vão dizer, não, o rei foi sequestrado, ele não tentou fugir. Mas aí a gente começa a ter um crescimento ainda maior do movimento republicano. Sem rei na França. O que vai acontecer? Não sei. Espera aí que na próxima aula eu conto. Tchau, gente. Muito obrigado. Ah, peraí. Não conseguiu compreender tudo isso? Está muito grande a matéria? Vai lá no blog, o site lá embaixo, como sempre. Tchauzinho.